2, nós lemos: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos conduza, nos ilumine, que Ele nos edifique. Eu quero que você participe comigo deste estudo. Eu vou apresentar algumas propostas dentro da história de Jacó e depois falaremos um pouquinho sobre a decisão de Ana, mas dentro do mesmo contexto. Então, quero que você fique bem à vontade nas propostas para trabalhar comigo, tá bom? Quero introduzir com Mateus 19. Abra lá, por gentileza, Mateus capítulo 19. Nós temos, a partir do versículo 3, um embate entre os fariseus que queriam experimentar Jesus sobre a questão da sua vida, dos seus ensinos, e eles então fazem uma pergunta: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E tem uma resposta de Jesus que eu quero que você entenda, que está no versículos 4 e 5. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? E aí ele continua descrevendo aqui a respeito desta situação colocada e apresentada, e ele vai dizendo: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, e portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Então ele vai descrevendo a maneira como o Senhor trabalhou no início, o propósito de Deus estabelecido. Versículo 7, por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Versículo 8, respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Agora é essa a expressão que eu quero para você: entretanto, não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. O que ele está dizendo aqui? Que o propósito na criação foi adulterado. Então vamos para Gênesis, como parte ainda introdutória. No primeiro capítulo, nós já falamos outras vezes para a igreja, mas sejam fortes. O primeiro capítulo de Gênesis, Moisés faz um resumão da criação. E ele então analisa de forma assim
pontual ou com pontos estabelecidos para mostrar a criação. Quando chega então no versículo 26, ele fala da criação do homem e da mulher, e lendo o primeiro capítulo de Gênesis, parece que Deus criou Adão e Eva do mesmo jeito. Olha só, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a impressão que você tem, lendo só o primeiro capítulo, é que Deus criou do mesmo jeito, da mesma forma e com a mesma função o homem e a mulher. Quando nós chegamos no versículo 31, ele encerra dizendo, viu Deus tudo quanto fizera, e esse que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia. Aí ele encerra toda a criação. Só que agora no capítulo 2, ele retorna à criação para dar detalhes. Então ele vai apontar a maneira como Deus fez, e nós vamos entender no capítulo 2 que não foi criado todo mundo junto, do mesmo material, da mesma forma e com a mesma função. Ele começa então descrevendo no capítulo 2 e vai dizendo no versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. E aqui agora ele está falando de Adão, e só de Adão. Por que só de Adão? Porque no versículo 18 ele disse Deus, diz o Senhor, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então a primeira coisa que Deus fez foi criar o homem. E este homem recebeu a sua função, e este homem foi criado do barro, ele foi feito do barro, foi soprado nas suas narinas o fôlego de vida, e este homem recebeu a ordem. Então o macho, o masculino, recebeu a ordem, a missão de cuidar de todas as coisas, cuidar do jardim. Foi Adão que recebeu a ordem, dizendo, de todas as árvores do jardim poderás comer, mas tem uma árvore que produz fruto, e desse fruto você não pode comer. É ele que recebeu esta ordem. Depois disso, de receber a ordem de dar nome aos animais, de cuidar do jardim, e o que ele podia ou não fazer, é que existe a narração da criação da mulher. E esta mulher, ela vem com um parâmetro diferente, funcional, não de importância, mas de diferença funcional. Então ele diz, não é bom que o homem esteja só. Deus errou ao criar o homem sozinho e depois viu, opa, peraí, faltou alguma coisa. Não. Deus faz tudo soberanamente, Deus faz tudo dentro do seu propósito e didaticamente. Então quando ele cria o homem, e aí o homem vai dar nome, está aqui nos versículos 19 em diante, havendo pois o Senhor Deus formado, capítulo 2, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os animais, aos seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, ele tem essa missão, e essa missão dele é uma missão pesada, que Deus criou como pesada, para que criasse agora alguém. Primeiro, o espírito no coração do homem, que ele é também dependente, não só de Deus, mas também da criação que viria logo após. Também para que a mulher não quisesse tomar a posição do homem. Então, cada um foi criado com uma função específica. É dentro deste propósito que você precisa retornar comigo. Não foi, como nós vivemos hoje, desde o princípio. Este é o princípio. Esta é a função. E hoje vivemos a inversão, falando do papel do homem e da mulher. O homem quer ser mulher e a mulher quer ser homem. Mas não foi assim desde o princípio.
E nós seguimos a palavra de Deus. Então precisamos de uma correção, precisamos retornar ao original, precisamos dessa originalidade. E isto é possível não através de nós mesmos, mas um resgatador, alguém que veio para nos fazer. Vamos ver isso no decorrer do nosso estudo. Como então você olha e vê essa criação e como era desde o início? Veja bem, o capítulo 2, ele diz o seguinte, ele mostra o seguinte: Adão é o líder, Eva a auxiliadora idônea, e há uma beleza nessa relação tão grande que a primeira coisa que Adão faz, ao acordar da cirurgia, Adão foi o único homem a passar por uma cesariana, porque dele Deus fez Eva. E Adão agora cai de amores por Eva. E eu posso afirmar, Amanda e Juninho, sem medo de errar, que ela era a mulher mais bonita do mundo naquela época. Com certeza. Mas com certeza era bonita porque o Senhor a fez. Lembrando que a beleza não está na face nem no corpo. O nosso irmão Luiz, que eu até pensei que ele ia terminar. Quando eu vi o rapaz aqui na frente assim lendo, eu achei que logo em seguida ele ia emendar assim: a minha vida é do mestre. Na próxima, né? Ele leu aqui Provérbios 31, 30. Quem se lembra o que diz? Provérbios 31, 30. Por favor, coloca para nós aí. Por isso que Eva, mesmo que se não fosse tão bonita, seria bonita. Enganosa é a graça, e vã, mas a mulher, formosura é engano. A beleza da mulher não está na sua aparência física, mas está no temor que ela tem ao Senhor. Olha a diferença. Só para agilizar aqui. Ele olha para ela e diz: essa é. E aí começa a tecer elogios. Quando chega então no versículo final do capítulo 2, há um registro que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Há uma transparência íntima. Não existe acusação. Nossa, está gordinha, hein? Você está barrigudão. Mas está cheio de ruga, hein? Não existe mais esse julgamento, ou ainda não há esse julgamento, porque eles são santos. Estavam nus e não se envergonhavam. Vem o capítulo 3, o que acontece? A maldita serpente. E aí inverte todos os valores. Quem era o líder, segundo o padrão de Deus? O homem ou a mulher? Quem que toma a decisão, dá ouvido e toma a decisão de comer? A mulher. Ela já deixa de ser submissa e passa a ser agora a líder. Quem que submete a comer o fruto? Adão. Mas a função dele não era a submissão, a função dele era a missão. Ele que tinha que proteger. Aquele fruto tinha sido proibido a ele, a ordem foi dada a ele, direto a ele. Há uma inversão com o pecado. E ainda mais, aquele homem que havia falado assim: que mulher maravilhosa é essa, olha só, que linda, olha que maravilha. Agora falou assim: foi a mulher que o Senhor me deu que fez isso comigo. Já começa a acusação. Agora já tem medo um do outro quando eles têm que se vestir. Mas só estavam os dois. Anteriormente estavam nus, não se envergonhavam. Agora se envergonham, por quê? Porque agora há um senso crítico, destrutivo, julgativo, e destrói. Mas não foi assim desde o princípio. Não foi para isso que o homem foi criado. E não é só o homem. E pare com essa ideia: vou chegar no céu, vou chamar Eva no canto. Então Eva vai chamar você e falar assim: e você? Já que todo mundo acusa todo mundo, né? E você, que sabia o que eu fiz e fez? Mais culpado ainda. Se fosse para falar, né? Lógico. Então destruiu essa harmonia, este princípio santo da criação. O papel foi adulterado. O papel foi adulterado. Estamos num contexto em que, a partir daqui, tudo descambou.
tudo virou de ponta cabeça. Agora, este Satanás que fez essa influência na tentação de Eva caindo, Adão caindo, agora este grupo está junto contra o Senhor. Eu tenho falado para vocês sobre essa questão, né? Por que Adão, já que não estava bem com Deus, pegou Eva e saiu do jardim? Ele escondeu de Deus no jardim de Deus. Sabe esses crentes que vai até de campanha e quer só a bênção de Deus, mas quando chega chama na responsabilidade, aí não quer? É esse que fica escondendo de Deus no jardim de Deus. Tudo agora ficou complicado. Ficou complicado a ponto de o Senhor falar assim: eu vou mostrar, ou vou aplicar um juízo sobre o povo, chamado dilúvio. Achou graça o Senhor na vida de Noé e de sua família. Então mandou que ele construísse uma arca, constrói uma arca. E para que chegasse a esse ponto, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, nós encontramos uma descrição que também está reproduzida em Romanos 3, né? Que ele vai dizer aqui no capítulo 6, versículo 5, viu o Senhor, vamos ler juntos, por gentileza? Viu Segura esse versículo aí que eu vou dar uma dica para você pregar nesse texto aqui, com uma divisão de 3 pontos, bem presbiteriano, tá bom? Quando você for pregar, você pode pontuar: maldade multiplicada. É diferente de somada. A intensificação. Maldade multiplicada. Logo em seguida você tem, segundo ponto, maldade continuada. Era continuamente mal. E o terceiro ponto, maldade programada, o desígnio do seu coração, era algo programado no coração. 3 pontinhos, agora, introdução e conclusão você faz, pelo menos, né? Que eu não posso fazer também tudo para você. Então, vamos lá. Pode usar, não precisa falar que é meu não, que não é meu não. Eu aprendi de outros aí, vamos passando. Então, vamos aqui. Há um crescimento, Deus viu e Deus ministra um juízo, e fica uma dica. Atenção. Preste atenção nisso. Sai na praça aqui agora e pergunta àquela turma que parecia mais um bando que sujou a praça toda aqui ontem. Passei ele agora, quase você tem que ter cuidado para não sujar o pé de tanto lixo que deixaram aqui. Pergunta para muitos deles se eles creem em Jesus. Qual será a resposta? Sim. E a Bíblia diz que quem crer em Jesus será salvo. E aí? Aí é que está a diferença. Será que esses homens aqui, eles acreditavam na arca? Eles viam a arca lá, é uma arca, é um barco. Eu acredito, está ali, estou vendo. Agora, valeu para eles acreditar que a arca era a arca mesmo? Não, não valeu. Só valeu para quem entrou na arca. Então, crer em Jesus é crer entrando, crer submetendo. A ideia de crer é a ideia de uma filosofia de vida assumida por aquilo que eu creio. Então, eu tomo decisões na minha vida embasado naquilo que eu creio. Então, isto é crer em Jesus. Esta maldade multiplicada transporta para o nosso coração tamanha intensidade, a ponto de vermos hoje este mundo trabalhando uma questão relacionada a são apaixonados pelas baleias, são apaixonados por ovos de passarinho na Amazônia e lutam pela legalização do aborto. Olha a inversão. Olha a inversão. Tudo que Deus diz para aqui, eles querem para cá.
E tudo que Deus fala para cá, eles querem para cá. Esta é a maldade da inimizade desse sistema do mundo, do coração corrompido e de Satanás que governa essas vidas. Só que nós estamos inseridos nesse ponto e temos trazido para a igreja também essas influências. Os homens estão perdendo cada dia mais a sua função, de forma geral, mas estou falando agora a nível de igreja, então vamos trazer para a igreja, a função na igreja. Não há base bíblica, então usando o sistema do hebraico para enfatizar, para a ordenação feminina, por causa da função estabelecida. Então você, homem, sabendo disso, você precisa se colocar à disposição. Você precisa ansiar por trabalhar e liderar no propósito de Deus. E você vai recebendo essas influências externas e elas vão tomando conta do seu coração e mudando a sua vida e vão sendo empecilhos ou grandes e gravíssimos problemas. Então eu quero destacar algumas lições aqui para a gente trabalhar a história de Jacó, depois um link com a vida de Ana, para a gente fechar aqui. Primeira coisa, tem talvez muitas mulheres aqui que vão estar pensando assim, não tem mais jeito para o meu marido, porque o camarada não tem jeito mais. Eu já falei, já pedi, já chorei, e ele continua do mesmo jeito, não muda. E esse é o papel da mulher, auxiliadora. Tem alguma coisa que o líder está fazendo, alguma coisa que tem a missão, está fazendo, e ela está ali para ajudá-lo, então ela vai dizer, olha, esse aqui não é bom não, vamos por cá. E ele tem que ter a obrigação, ele tem a obrigação de dar ouvido. Por quê? Porque a mulher foi criada para auxiliá-lo. E se vem um auxílio, eu tenho que pegar esse auxílio como líder. Talvez um dos maiores problemas seja justamente homens que não querem dar ouvido à esposa. E aí eu quero trabalhar a primeira lição. Minha primeira proposta é: há solução para este problema. Vamos lembrar um pouquinho quem era Jacó. Capítulo 25 de Gênesis. Eu vou passar rapidamente por causa do nosso horário. Mas quem era Jacó? Se você pensar no pior homem, talvez você fale assim, o meu marido, ou o meu pai, ou o meu irmão, ou alguém, não tem cura para ele? Tem cura para ele, tem cura. Primeira coisa que você vai entender aqui é o nascimento desse menino. Diz o texto que Isaac orou 20 anos para que a sua esposa gerasse. E ela gerou gêmeos. Versículo 21 vai mostrar aqui sobre essa questão das orações. E ela concebeu, versículo 22, capítulo 25, versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Jacó era terrível dentro do ventre. O outro também. Mas você vê no decorrer da história que Jacó era provocativo, era provocador. Jacó era aquele que dentro do ventre já estava querendo tomar o lugar do seu irmão. Pensa comigo, a natureza dele foi demonstrada, uma natureza péssima, pior do que as dos outros, dentro do ventre. Os filhos lutavam, versículo 22. Versículos 24 a 26, dizem que ao se cumprir os dias, nasceram. E quando nasceu Esaú, quem estava agarrado no calcanhar dele? Jacó. Eu não sei se Jacó estava querendo dar uns tapas no Esaú lá dentro do ventre e achou que estava fugindo e segurou no pé dele, ou seja, mostrando ali uma atitude de agressividade. Tanto é que ele recebe o nome Jacó por isso.
usurpador, suplantador, aquele que quer tomar, aquele que quer assumir o que não é dele. Ele já nasce desse jeito. Logo em seguida, a partir do versículo 29, você tem a sutileza maldosa de Jacó ao olhar a necessidade, a carência do seu irmão, aproveitando a necessidade dele. O rapaz estava com fome e ele aproveita aquele momento para pegar o direito de primogenitura dele. Eu estou com muita fome. É o seguinte, tem comidinha aqui, sente o cheiro do alho. Aí aquela gordurinha, banha, não era de porco ainda, mas era uma banha, não era esse óleo que você come não. Aí vem aquela banhazinha, né? Esaú dá aquela cheirada, fala, estou com uma fome. Fala, pois então, tem aqui, ó. Me dá um pouquinho, posso até dar. No entanto, o que você tem para me oferecer? Não bastasse isso, e aí tem um lado errado também de Esaú, mas estou falando de Jacó. Não bastasse isso, quando chega no momento de dar a bênção, instigado pela sua mãe, o que ele faz? Engana o seu pai. E toma a bênção que era para Esaú. Capítulo 27. Capítulo 27 é que está a bênção, tomar a bênção. Só que ao tomar a bênção de Esaú, a partir do versículo 41, nasce um ódio no coração de Esaú. E Jacó tem que fugir. Jacó foge porque a promessa de Esaú é: só vou esperar meu pai morrer e vou matar meu irmão. Vou matar meu irmão. Ele foge, encontra-se com Raquel, acha bonita, vai para a casa de Labão, acaba casando-se com as duas. No capítulo 31, ele já está lá, já está com filhos, o tempo passou. Versículo 3 diz assim: e diz o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. O que lhe chama a atenção nesse versículo? Pode falar. Deus fala com ele. E nesta fala de Deus tem o quê? Uma promessa e uma ordem. Então podemos inverter: uma ordem e uma promessa. E a promessa era qual? A ordem era para quê? Para onde? O que tinha na casa do pai? Presta atenção nisso. Tem um irmão cheio de rancor, cheio de ódio, que já disse: vou matar. Aí o tempo passa e Deus fala assim: volta para lá. Parece estranho, não parece? Parece estranho. É claro que isso encheu o coração de Jacó de muito medo. Ele tem um grave problema na sua frente agora, chamado Esaú. Esaú. Dá uma olhadinha, por favor, no capítulo 33. Leia o primeiro versículo, todo mundo, por gentileza. Capítulo 33, versículo 1. Todo mundo bem forte. Levantando... Presta atenção numa coisa. Isso aqui já é um acontecido depois do que nós vamos tratar aqui para resolver os problemas que nós temos como lição para hoje. Então, a primeira lição é: não há problema que não possa ser resolvido. Ou seja, o homem pode ser transformado. O homem pode ser transformado. Mas eu queria falar então essa mensagem primeiro para as mulheres que estão preocupadas aí, ou para algum filho, para algum irmão, ou algum pai referente que vê o outro e precisa que o outro seja transformado. Então há sim chance. Deus pode mudar o coração de uma pessoa quando Deus quer, tá bom? Só que tem uma coisa: nós como crentes precisamos entender que eu preciso estar disposto a mudar a minha vida, claro, com a força do Senhor.
mas eu preciso estar disposto. No texto que nós lemos agora, 33, 1, aí vai seguindo, o 2, o 3, ele faz o seguinte, vai dizer o texto, que ele passa eles para trás e ele vai à frente. Mas no texto que nós lemos inicialmente, ele passa a família e todos para frente e ele fica para trás. Jacó entende que nesta ordem de Deus, ele enfrentará um grande problema, que ele precisa ser mudado, transformado. E este é um grande e grave problema nosso, de homem. Achamos que nós estamos sempre certos, que nós sabemos tudo e usamos a famosa conjunção adversativa para justificar os nossos erros. Mas, eu fiz, mas, foi pensando nisso. Não, então nós precisamos tomar uma iniciativa de dizer o seguinte: eu preciso consertar a minha conduta, eu preciso mudar de vida, eu preciso ser transformado. Esta visão Jacó teve ao ponto de entrar na prática para essa mudança, entendendo que ele precisava de alguém, e este alguém é o Senhor para mudar a sua vida. Ele não entra com a sua família, ele não chama a família, ele não ordena a família, ele não diz que todo mundo tem que ler a Bíblia todo dia, mas ele primeiro toma a iniciativa. Então, homens aqui, principalmente oficiais da igreja, acordem para o compromisso de vocês, como membros da igreja, como oficiais da igreja, como líderes da sua casa. Dia de culto da igreja não é dia de passear, exceto em algum momento específico, porque você é oficial da igreja. Você imagina uma coisa? Culto domingo, daí a pouquinho, lá na rede social, uma foto, escola dominical, uma foto, pastora Damares, o William, a Natália na praia, tomando água de coco. Ainda põe assim, às 9h30, que solzinho gostoso. Que autoridade eu teria na igreja? Nenhuma. Então você, principalmente, presbítero e diácono da igreja, líderes da UPH, principalmente vocês, nós, vamos assumir uma responsabilidade de mudança pessoal. E aí, todos os demais homens, precisamos saber que nós precisamos melhorar, mudar, porque o que nós estamos enfrentando hoje é algo gigantesco, e que isso poderá destruir a nossa família, a nossa casa. Qual que é o papel? O papel é entrar sozinho na presença de Deus primeiro. Dá uma proteção para a família, mas você primeiro entra na presença do Senhor. E vou dizer uma coisa, não são 5 minutos de oração. Você não vai conseguir ser abençoado com pingos de vida devocional. Nós não seremos transformados enquanto nós não estivermos seguindo a determinação do Senhor para a nossa vida. Jacó tinha um grande desafio. Qual é o desafio? O seu inimigo odioso, e aquele inimigo, enquanto Jacó, o que Jacó tinha? Vamos lá. O que ele passa à frente? Família. E entre a família tinha 11 filhos. Olha que bênção. Mais o quê? Servos. Mais o quê? Esposas. Mais o quê? Quais bens? Vaca, Aí eu falava assim, bom, eu estou bem preparado, o meu exército é composto de 2.000 vacas. Não tem sentido. Está vindo um homem, esse homem vem, o que vem com esse homem? Primeiro, quem é esse homem? Esaú. O que esse homem tinha prometido? Matar. Com quem ele vem? 400 homens, não são homens servos. São 400 homens de guerra, homens bravos, homens lutadores. Talvez os homens hoje tenham enfrentado no sentido espiritual algo parecido. Quer saber de uma coisa? Vai lá para a reunião da SAF, vamos dirigir, que eu fiquei em casa porque hoje, eu estou querendo dormir um pouquinho e... eu vou ver TV, vai lá. Faz lá. E a Eva está indo sozinha. E a serpente está chegando no ouvido dela de vez em quando. Por quê? Porque o Adão está longe, o Adão está lá dentro de casa.
não quer fazer, não quer assumir, não quer compromisso. Não adianta você querer a santidade da sua esposa, dos seus filhos, se você não buscar a sua santidade. Deuteronômio 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se não tiver no teu coração, não passe para o seu filho, porque não vai pegar. Homens, nós precisamos de entrar na presença de Deus, neste vale de Jaboque. Talvez o seu vale será o seu quarto, talvez o seu vale será um retiro seu. Eu conheço a história de um homem que ele cansou de ser crente como nós, e ele diz, a partir de hoje, a igreja vai ter um retiro espiritual, mas eu vou para outro lugar, eu vou sozinho. E ele entrou na mata, e ali ele clamou ao Senhor, ele chorou, ele clamou, ele chorou, diz ele que jogava pedra, e falava com o Senhor, e estava pedindo ao Senhor, enchimento, e ele chegou a ponto de fazer o seguinte, eu vou orar ao Senhor, e quando o cansaço tomava conta, e aí ele já estava não lá na floresta, mas já estava em casa, ele colocava então num balde gelos, e colocava os pés gelados ali dentro do gelo, porque o sono não tomasse, para que ele retomasse a sua vida, e retomasse no sentido de estar orando ao Senhor, continuar orando ao Senhor, e este homem deu uma palavra breve aos crentes brasileiros, e quando ele falou aos jovens brasileiros, e ele falou sobre o poder da palavra, ele vai contando a palavra, vai chorando de emoção da palavra de Deus, porque realmente aconteceu na vida dele. Esse mesmo homem disse o seguinte, eu tenho um filho, eu tinha um filho pequeno, e eu prefiro buscá-lo morto, no extremo, pregando o evangelho, do que tê-lo rico fora da presença do Senhor Jesus. Homem para dizer uma coisa dessa. Se você já viu o filme baseado na vida de Gene Elliott, sobre o tema Terra Selvagem, você sabe o que eu estou falando. Um homem que se dispõe a pregar o evangelho, e ele tem que ir armado, porque ele está indo para dentro de uma floresta, e o filho, ainda pequeno, preocupado, diz, pai, se eles vierem agredir, o senhor vai atirar, né? E ele responde para o filho o seguinte, meu filho, nós estamos preparados para morrer, eles não. E eles morrem quando chegam lá, mas Deus usa isso e transforma aquela tribo, e há uma conversão, há mudança de vida, porque homens de verdade, assim como Jacó, mas para você ser um homem de verdade, você precisa fazer como Jacó, entrar na presença de Deus. O sacrifício que eu estou dizendo aqui não é um sacrifício para alcançar, mas é sacrificar a sua carnalidade. Lembra do Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, faz o quê? Apresenteis o vosso corpo. O que é isso? É isso aqui. Sacrifício vivo é isso aqui. Eu podia estar dormindo agora, eu queria estar numa praia agora, eu queria estar numa cachoeira agora, eu precisava estar descansando agora, mas eu vou sacrificar essa vontade carnal para estar aqui em oração na presença de Deus, clamando por transformação, clamando por vida. E tem uma coisa, a oração é o instrumento que Deus usa para transformar, e Jacó nos deu o exemplo aqui. Olha só que lindo, ele começa a lutar com um homem, e o tempo vai passando. Passa-se, não é 1 minuto, 1 hora, 3 horas, 5 horas, e de repente o dia está amanhecendo. Ele lutou a noite toda, ele estava a noite toda na presença de Deus, e ainda assim ele diz, não, se o Senhor não me liberar a tua bênção, e a bênção aqui não era a riqueza, porque já estava rico, não era a família, porque ele já tinha 2 mulheres com 11 filhos. O que ele quer aqui é intimidade com Deus, é vida com Deus, é estar preparado para encontrar-se com o seu irmão na presença do Senhor. Se o Senhor não me abençoar, eu não te deixarei ir, no sentido de que, Senhor, eu dependo, eu preciso. Agora, deixa eu dizer uma coisa, a nossa oração é uma oração medíocre. Nós oramos a mesma oração todo dia, porque não temos mais oração para falar. Repetimos frases como se fossem rezas. A oração que Jesus ensinou não é uma oração para você ficar repetindo, mas é um modelo para você criar a oração no Espírito Santo. Você, mulher, só terá um marido realmente segundo o coração de Deus o dia que ele fizer como Jacó, entrar numa luta, numa batalha com Deus.
e passar ali o tempo que for necessário. E não abrir mão, Senhor, eu não saio daqui. Deixa eu dar uma dica para você. Serve para os dois quando tem problemas, seja qualquer tipo de problema. Talvez você vai chegar um momento e falar assim: o meu assunto acabou agora, mas eu não vou sair daqui não. Eu não quero sair da tua presença. Eu quero continuar aqui. Vou falar da Igreja Presbiteriana do Brasil, deixar as outras para lá. Por que nós não gostamos da reunião de oração? Por que nós temos aqui no máximo 20 pessoas orando na sexta-feira? Alguns não podem. Tudo bem, ok, você sabe, Deus sabe também. Mas será que todo mundo não pode? Você que está acostumado com a igreja aqui, pensa comigo aqui. Teve um dia que foi bom, nós chegamos aqui, um irmão chegou, não lembro quem, e disse: eu achei que fosse ter reunião do PH, tinha muitos homens e tinha chegado mais cedo, né? Que bênção. Por que nós não estamos aqui para oração? Porque nós não oramos em casa. Será que o seu filho, Floriano, será que o seu filho, Rangel, será que o seu filho, Miqueias, será que o William Douglas me via orando em casa, fazendo a minha devocional, lendo a minha Bíblia? Será que eu tenho sido? Quero ser, então vá para a oração. Deus move o Brasil, Deus move a história dos brasileiros, Deus move o mundo através da oração, e Deus fará na sua vida mudança, homem, sim, mas a partir do momento que você for realmente alguém disposto a estar em oração na presença do Senhor, assim como Jacó, e não abrir mão. Senhor, eu estou aqui, não com arrogância. Certo dia alguém estava me contando uma piada de um pastor, que tem uns que tem humor, eu não importo, mas piada com coisa séria para mim não dá. Mas disse que falou assim: eu fui fazer uma determinada coisa, tomei um golpe, e aí meu amigo falou assim: perdeu. Aí foi para meu filho falou: perdeu. Aí eu ouvi orar, falei: Jesus, não fala perdeu não. Não fala perdeu não. Não é essa ousadia não. Isso não é coisa de crente não. A ousadia que eu estou dizendo é você dizer: Senhor, eu não posso sair daqui sem o Senhor. Eu não posso sair daqui sem a tua bênção. Eu não vou sair daqui, eu quero ser transformado. É só aí que nós teremos líderes nessa igreja que evangelizarão. Líderes dessa igreja que nós teremos não só 90% de membros, alunos da escola dominical, que são membros da igreja. Vamos pensar aqueles que muitas vezes não podem estar aqui, então não estão. Mas nós teremos não só todos os membros como alunos da escola dominical, como nós teremos um número maior de alunos da escola dominical do que membros da igreja, assim como era no nosso tempo de criança. A escola dominical era um instrumento maravilhoso para ter membros de igreja. Os visitantes vinham, se tornavam alunos da escola dominical, se tornavam membros da igreja. Hoje nós temos membros da igreja que não são alunos da escola dominical. Qual a razão disso? É porque está faltando em nós, homens, a liderança espiritual. Então, faça como Jacó, entre na presença de Deus. Você primeiro, esquece no momento, mas primeiro você, gaste tempo. Certa feita, um dos avivalistas estava orando, e aí, de repente, a sua esposa foi e o chamou, porque o presidente estava ligando para ele. E aí alguém falou: mas o presidente está ligando para você. Você acha que eu vou deixar o meu Deus para um presidente? Claro que o presidente é importante. Independente de quem seja, ele é autoridade. Mas para ele, estar na presença de Deus era melhor do que estar na presença de qualquer autoridade humana. O que eu tenho visto hoje? Crentes carnais, crentes que amam este mundo, crentes que amam o dinheiro, crentes que amam o entretenimento. Tanto é que na igreja está cheio de entretenimento. Desculpem, pode brigar comigo, mas eu acho um absurdo a cópia do show mundano para show chamado gospel, show mesmo. É idêntico.
Eu liguei numa música, não sou muito de ouvir música, mas liguei numa música e de repente, e era música evangélica, e foi gravado num local e aí então o pessoal, aquele som, e a turma gritando assim, fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E aí quando deu aquele som, a banda foi entrando, a turma, gritando, porque o camarada, a estrela chegou. Mas eu não vou falar só deles, não. Eu vou falar de nós. Vai lá na igreja hoje, porque o Juninho vai estar pregando lá hoje. E o Juninho é conhecido aí na estrela da pregação. Não deveria ser Jesus estar lá? Não deveria ser Jesus o centro? Homens, acordem para que a sua esposa olhe para você e diga assim: eu quero seguir o exemplo do meu esposo. Para que o seu filho olhe para você e diz: eu quero ser parecido com meu pai. Para que o seu irmão olhe para você e fale assim: que exemplo de irmão eu tenho, quero ser parecido com ele. Que o seu vizinho olhe para você e diz: que homem diferenciado, santo. Ele não deixou, e por isso ele foi abençoado e transformado. Agora, lembre de uma coisa: você não poderá ser o mesmo depois desse tempo na presença de Deus. O Senhor tocará em alguma coisa na sua vida. Talvez Jacó foi o nervo para simbolizar a mudança, a transformação de Jacó para Israel. O seu nome mudou, não é mais suplantador, não é mais enganador, o seu nome agora é pai de uma grande nação. Mas você nunca mais será o mesmo. Só que nós queremos a presença de Deus e queremos ser os mesmos. Deus mudará a sua vida, Deus mudará a minha vida, e Deus a alterará, e aí então o meu comportamento será diferente. A esposa do David Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador, ele deixou a medicina para ser pastor, e a esposa dele deu um testemunho dizendo o seguinte: se vocês soubessem que o meu marido, antes de ser um evangelista, é um homem de oração. E aí, será que Damares pode pensar isso de mim? Creio que ainda não. Mas precisamos trabalhar para isso. Homens mudados, homens transformados. Deus pode mudar qualquer um. Mudou Jacó. Mas aí, para mudar, ele vai tirar algumas coisas suas. Lembra um pouquinho aqui, porque eu tenho que terminar. Lembra um pouquinho aqui. Vocês acham bonito aquele texto de Isaías, não acham? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, aleluia. Tudo estava cheio da glória do Senhor, aleluia. Quando eu vi o Senhor, me senti pecador, aleluia. Ele veio e tocou com uma brasa nos meus lábios, aleluia. Ai, Senhor, está doendo. Já pensou uma brasa nos seus lábios? Já tomou aquele cafezinho quente que você não sabia que estava tão quente, e quando você jogou assim? Já, né? Pois então, a língua chega até a ficar daquela torcida assim, né? E o pior é quando você não pode cuspir o café. Quando você está em casa, você corre lá e tá bom. Mas quando você está na presença do outro lá, você faz e tenta disfarçar, não pode cuspir. Pois então, agora pensa numa brasa queimando os seus lábios. Isso significa dor. Isso significa purificação, significa dor. Não há nenhum metal purificado sem passar pelo aquecimento intenso do fogo para que solte. Talvez você esteja passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, e não sabe que Deus está tratando a sua vida, e você precisa ser mudado. Assim como este homem foi tocado, eu preciso ser tocado, e os homens da igreja precisam ser tocados. Agora as mulheres. Não fiquem aí pensando que é só para os homens não, que tem para a mulher também. Só que vai ser pouquinho, só para a gente fechar aqui. Se você olhar 1 Samuel, só para a gente citar o texto e caminhar aqui, para a gente fechar. 1 Samuel, você tem aqui nesse registro um exemplo para as mulheres que querem servir ao Senhor e que têm problemas na vida, com dificuldades.
Sabe aquele marido chato que você precisa de transformação e quer que ele volte a ser o Adão original, no propósito de Deus? Ela tinha um problema gravíssimo, e o primeiro problema que você vê aqui é que ela tinha uma visão de Deus da vida e não secular. Ela queria ser mãe. Hoje as mulheres não querem ser mães. É um peso ser mãe. Mas Deus diz que ser mãe é honra. E ela era estéril. E ela tem essa dificuldade, e ela sofria por causa da sua rival, que sempre estava falando com ela, sempre diminuindo-a. Seu marido a amava a ponto de ficar preocupado com ela, mas ela tomou uma decisão, a mesma decisão de Jacó: oração. A mesma decisão de Jacó: oração. Eu quero chamar você, mulher presente aqui, os desafios seus, inclusive com a sua casa, seja com seu marido ou com seus filhos. Você não pode ganhar no argumento. Vocês não nasceram para ganhar no argumento. Deus não lhe fez vocês para vencer no argumento. Ele fez para auxiliar no argumento. Mas você não vai convencer o homem na sua imposição. Isso é do mundo. Querer impor a sua palavra, é assim, isso é do mundo, não é de Deus. Você foi chamada, criada para ser auxiliadora e não a chefe da sua casa. Qual é o meio de você derrotar esse marido ou mesmo o filho que está numa conduta? É a oração. Claro, tem o seu argumento, você vai indicar, porque é a sua função, mas é a oração. Só que a sua oração não pode ser uma oração egoísta. Porque é muito interessante, porque Ana faz uma oração aqui ao Senhor, e ela fala assim: Senhor, se me ouvir, eu te devolverei. O problema é que as mulheres hoje, elas querem ser senhoras. Somos independentes, não precisamos dos homens. Isso é diabólico. Eu torço para que não tenha ninguém aqui com esse sentimento, mas se tiver, em nome de Jesus, coloque o seu coração na presença do Senhor. O seu marido é seu líder. Deus o colocou, e se tem alguma coisa que está acontecendo, você pode conversar com ele. Eu já conversei muitas vezes. Então vai para a oração. Estivemos numa visita no primeiro domingo do mês, domingo passado, e a senhora disse para nós o seguinte: ela está completando 80 anos, é uma mulher muito crente, e viúva já há algum tempo. E ela disse que o marido dela era aquele homem que saía às 14 horas e voltava às 5 da manhã, praticamente todo dia. Ela trabalhava, ela cuidava do comércio e ele gastava. Chegava, saía com uma, com duas, com três, com 5 mulheres, com tantas que fossem. E muitos, inclusive filhos, aconselharam a largar o seu marido. E ela diz o seguinte: não, eu creio. E orou por ele incessantemente. Deus o converteu. E ele ficou 20 anos junto com ela, convertido ao Senhor. E depois foi recolhido. Ela disse: sim, sou testemunha que Deus pode mudar, Deus pode alterar. Quando você se coloca no seu papel de mulher, na presença de Deus. Entre, creia, creia, creia. Olha só. Ana disse: eu estou orando, e assim que o Senhor me der, eu consagro ele ao Senhor. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Mas precisamos orar e esperar no Senhor. Olha o que Pedro diz na primeira epístola, no capítulo 3, o que Pedro vai nos ensinar, ou ensinar para as mulheres, referente ao seu compromisso. Ele cita aqui o exemplo de mulheres, versículo 5: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Veja bem, elas não queriam mudar o marido, elas não queriam impor o marido, mas elas viviam no seu papel de submissão, oravam e esperavam que Deus
operasse na vida deles. Então não é impossível. Uma mulher estéril deu à luz não só a um, mas a mais filhos. Mas ela tinha não só o compromisso de orar, mas de oferecer aquilo que Deus dava para ela, oferecer para o Senhor. Então, mulheres, não desistam. Sejam mulheres de oração. Não sigam o exemplo das mulheres não redimidas. Vocês não foram feitas para ser pisadas, mas também não foram feitas para mandar. Os homens não foram feitos para ser mandados, mas também não foram feitos para mandar, para liderar. Então, por favor, pense agora aqui comigo. Você, homem, como você tem vivido? Qual testemunho a sua esposa pode dar de você? Não adianta, eu posso dar um testemunho, você pode dar um testemunho sobre mim, mas você não me conhece. Você não me conhece. Sabe quem me conhece mais um pouquinho? É a Damares. E certamente, se você começasse agora a tecer elogios ao pastor da igreja, ela poderia estar retrucando no seu coração assim, mas não é bem assim não. E pior, para mim, é que Deus me conhece mais do que ela me conhece. Qual o testemunho a sua esposa ou seus filhos podem dar de você, homem? Seus pais podem dar de você, jovem, com respeito à sua vida com Deus? Quer ser um homem transformado? Quer ser um homem de verdade, segundo o padrão de Deus? Então eu lhe convido, neste momento, a se colocar em pé. Você que quer, só o homem que quer. Se você não quer, então fica sentado. Agora, você assumindo um compromisso diante de Deus, lembre-se disso. Você quer ser mudado. Você quer ser transformado de Jacó e Israel. Você quer ser mudado de um homem mais ou menos aí no sentido de vida com Deus para ser um líder segundo o coração de Deus. E você não conseguirá isso se você não entrar na presença de Deus de verdade. Você não conseguirá isso se você realmente não gastar tempo, tirar alguma coisa que você gosta para você passar mais tempo em oração. Você não poderá dizer assim, eu consegui, se você não buscar com força, com dedicação. E dizer para o Senhor, Senhor, eu não vou sair daqui, eu preciso ser cheio do Espírito Santo do Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ser um homem de verdade. Eu preciso ser um homem que a minha vida vai influenciar a minha esposa, os meus filhos, os meus vizinhos. Se você quer isso de verdade, mantenha-se em pé. Agora, se você está fazendo isso e não vai cumprir, virá peso sobre a sua vida. É preciso que nos coloquemos na presença de Deus, sim, com toda a nossa força. Você, mulher, que às vezes tem agido de forma errada, tentando convencer ou mandar no seu marido, ou convencê-lo à força, ou tem pensado diferente daquilo que o Senhor tem colocado para a sua função. E se você quiser ser assim como Ana, uma mulher bem-sucedida na presença do Senhor, coloque-se em pé também, neste momento, como decisão de estar na presença do Senhor. E aprenda a colocar isso diante de Deus em oração. Pare de querer convencer. Apenas cumpra a sua função e ore ao Senhor. E o Senhor lhe dará o que Ele tem para a sua vida. Eu estou falando para vocês, eu não estou dizendo para vocês que eu já passei pelo Vale do Jaboque, não. Eu preciso também como vocês e por isso estou aqui em pé. Eu quero que Deus transforme essa igreja com o poder do Espírito Santo. A começar no meu coração, a começar na minha vida. Eu quero que Deus transforme essa igreja a ponto da sexta-feira nós temos aqui um barulho em orarmos em duplas. Eu quero que nós estejamos aqui na quarta-feira e 1 hora de estudo será pouco, porque todos querem participar do estudo bíblico. Eu quero também que nós saímos daqui para evangelizar, para falar do amor de Jesus, para comunicar o evangelho. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão sedentas de Jesus. Há muita dúvida. Há muita dúvida. E nós precisamos compartilhar isso. Nós precisamos ser uma igreja que evangeliza, uma igreja que ama, mas nós precisamos ser uma igreja que ora. Antes de evangelizar, precisamos ser uma igreja que ora. Homens de verdade orando, mulheres de verdade orando, juntos orando na presença do Senhor, lendo a Bíblia, estudando a palavra, nos submetendo a ela.
Tira um momento agora e fale com o Senhor a sua carência. Todos nós temos. Fale ao Senhor da sua carência. Peça a Ele para tocar, não no nervo da sua perna, mas para tocar dentro do seu coração. E mudar aquilo que você precisa ser mudado. Este é um momento só seu com o Senhor. Você sabe da sua dificuldade. E se está difícil, peça ao Espírito Santo que Ele fala lembrar. Talvez alguma coisa que você fez que machucou o seu cônjuge, machucou o seu filho, machucou o seu pai, machucou o seu próximo. Você precisa ser um homem de Deus, você precisa ser um homem valioso na mão do Senhor. Você precisa ser uma esposa segundo o coração de Deus. Domingo passado foi dia do homem presbiteriano, hoje é dia da mulher presbiteriana. É um dia oportuno para nos colocarmos na presença do Senhor. Senhor, Tu que sondas